Ao longo da história, já existiram vários Nikas que lutaram contra a destruição do mundo, mas acabaram falhando e foram derrotados. Cada um possui uma tripulação extremamente poderosa. Luffy tem o Chapéu de Palha, Joy Boy tinha os seus companheiros, mas nesse vídeo eu vou te mostrar a tripulação do primeiro Nika ancestral de 3.000 anos atrás. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Quando chegamos no arco de Elbaf, finalmente tivemos mais informações da verdadeira lenda de Nika, o Deus do Sol. Nika é um deus antigo que já apareceu algumas vezes ao longo dos milhares de anos do mundo de One Piece, e ele é descrito em um texto sagrado dos gigantes chamado Harley, que conta cada uma dessas 3 aparições de Nika ao longo da história. A história apresentada no livro Harley é dividida em 3 capítulos, todos os quais descrevem um mundo específico. O primeiro mundo é o mais antigo e ancestral de todos, que temos informações que aconteceu há pelo menos 3.000 anos atrás. O segundo mundo se refere ao século perdido, há 900 anos, e o terceiro mundo é o tempo atual que estamos vendo a história de One Piece. O texto Harley deixa bem claro que o primeiro e o segundo mundo foram completamente destruídos e que em ambos os mundos houve uma figura muito importante que ficou conhecida como o Deus do Sol Nika. Tanto é que é um costume pensar que sempre que Nika aparece, todo mundo está prestes a mudar novamente. Então o mundo que conhecemos hoje, com seus mares divididos, a Red Line e o domínio dos dragões celestiais, é apenas a terceira versão da história. Antes dele existiram 2 outros, cada um destruído em um evento cataclísmico, e em cada era surgiu um Nika, uma figura mítica ligada à fruta Hito Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol. O primeiro Nika, o Nika ancestral do primeiro mundo, é o mais misterioso de todos. Não temos registros diretos dele no mangá, mas com o capítulo 1144, finalmente começamos a entender um pouco mais sobre ele. Nesse capítulo, Frank encontra uma instalação tecnológica de um robô antigo que existe há pelo menos 3.000 anos, o que é uma era muito mais antiga do que o século perdido há 900 anos atrás, o que quer dizer que esse robô fazia parte do primeiro mundo, e nos mostra que mesmo nesse tempo existia uma civilização avançada tecnologicamente que caiu há milênios. Talvez tenha sido um apocalipse natural ou uma guerra, mas o importante é que esse primeiro Nika estava lá de acordo com o texto Harley, liderando uma tripulação para tentar salvar ou libertar o seu povo. O segundo Nika é alguém que já conhecemos bem, ele é Joy Boy. Ele surgiu no século perdido há cerca de 800 a 900 anos atrás. Ele nasceu no Grande Reino, um reino também muito avançado tecnologicamente, que acabou entrando em guerra contra os 20 reis, que mais tarde se tornariam o governo mundial e os futuros dragões celestiais. Já temos até bastante informações sobre esse segundo mundo do século perdido, como no capítulo 1044, Zunisha confirma que Joy Boy retornou na forma de Luffy, e no capítulo 1116, Vegapunk revela que Joy Boy era um usuário da Hito Hito no Mi modelo Nika, que lutou pela liberdade, mas acabou falhando. O grande reino então caiu, o mundo inteiro foi inundado pelo uso das armas ancestrais, e o segundo mundo foi destruído, dando lugar ao que temos hoje. As evidências de tudo isso foram todas deixadas nos poneglyphs e na história de Zunisha, que carrega Zou como punição por um crime ligado a essa era. E agora então temos o terceiro Nika, Monkey D. Luffy. No capítulo 1044, Luffy desperta sua fruta enquanto luta contra Kaido, revelando que ele é o terceiro Nika, e ele vem sendo o legado de Joy Boy desde esse momento. E com sua aparição, isso quer dizer apenas uma coisa: o mundo atual, o terceiro mundo, está à beira de outro colapso. Luffy está aqui para terminar o que os outros Nikas começaram.
E na verdade é como se o mundo de One Piece vivesse em um loop infinito. Tudo está se repetindo a todo instante. Existe um paralelo claro entre o primeiro, o segundo e o terceiro mundo. A história se repete até que o seu final seja finalmente diferente. No segundo mundo do século perdido, vimos que o estopim da guerra foi o grande reino sendo muito avançado tecnologicamente, o que era um perigo para os governantes. Assim, os 20 reis se uniram e o destruíram, acabando com o mundo no processo. E o mesmo parece ter acontecido no primeiro mundo, o mais ancestral de todos, já que pela instalação de 3.000 anos encontrada em Elbaf, nos mostra que o primeiro mundo, mesmo sendo muito antigo, também tinha uma tecnologia avançada, criando um paralelo entre essas duas eras. Luffy também é um claro paralelo ao Joy Boy. Joy Boy fez uma promessa com a princesa sereia de sua época, assim como Luffy também fez com Shirahoshi, prometendo levar ela para ver as florestas na superfície. Joy Boy tentou trazer o amanhecer para o mundo e Luffy está nesse mesmo caminho. Os dois usavam um chapéu de palha que é a marca registrada do Luffy. Ambos possuem o sonho da liberdade acima de tudo. Tanto é que Joy Boy foi considerado o primeiro pirata do mundo. Mas principalmente, os dois possuíam tripulações muito parecidas. Luffy e Joy Boy possuem tripulações com membros que seguem um padrão, como se o destino estivesse reunindo tipos específicos para cada Nika. No arco de Egghead, conhecemos o robô antigo Emmet, que no capítulo 1118 revela ser um aliado leal de Joy Boy, até mesmo usando um nó contendo o haki mais forte de Joy Boy, que foi deixado com ele. E claro, no chapéu de palha temos Frank, um carpinteiro ciborgue gênio da mecânica. Ambos são os ciborgues de suas equipes, Frank com seu corpo modificado e Emmet como uma máquina antiga. Depois temos Chopper e Zunisha. Chopper é uma rena que comeu a Hito no Mi, a fruta do humano, o que basicamente o tornou um animal humano na tripulação. Já Zunisha, o elefante gigante que carrega Zou em suas costas, já foi confirmado que também era um companheiro de Joy Boy, conforme revelado no capítulo 1041, e ambos são animais antropomórficos. E até mesmo no SBS, o Oda fez um painel mostrando chapéus de palha em versões futuras, onde as coisas dão certo e onde as coisas dão erradas. E na versão onde as coisas dão erradas do Chopper, ele se torna um monstro por completo, que é muito semelhante a Zunisha de certo modo. A versão onde as coisas dão erradas do Frank também o conecta ainda mais com o Emmet, já que ele se torna um ciborgue por completo, literalmente um robô, o que nos dá uma pista de que os antigos companheiros de Joy Boy foram aqueles que deram errado. Eles não conseguiram salvar o mundo como já vimos, e os chapéus de palha se tornarão semelhantes a eles, caso também falhem nessa missão. Outro possível paralelo também é Zoro com Ryuma. Não sabemos exatamente quando foi que Ryuma viveu, mas muito provavelmente foi na época do século perdido, e ele pode ter sido um aliado de Joy Boy, sendo o paralelo do Zoro na tripulação, os espadachins do bando. Mas apesar de tudo, o padrão é claro. As tripulações de Luffy e Joy Boy compartilham arquétipos. Um construtor tecnológico, Frank e Emmet. Um ser animalesco, Chopper e Zunisha. Um espadachim, Zoro e Ryuma. E assim por diante. Inclusive, se você quiser ver um vídeo onde eu teorizo cada um dos membros de Joy Boy sendo o paralelo de cada um dos chapéus de palha, então eu vou deixar o vídeo passando aqui no card para você ver depois. Mas, se isso é verdade para Luffy e Joy Boy, então o Nika ancestral, o primeiro de todos, também teria uma tripulação seguindo esses mesmos moldes. E inclusive já tivemos a primeira prova disso no capítulo 1144, com um enorme robô de 3.000 anos. No capítulo 1144, Frank descobre uma instalação que parece um robô gigante com mais de 3.000 anos. Esse é provavelmente o nosso primeiro membro da equipe ancestral do primeiro Nika. Assim como Frank é um ciborgue e Emmet era um robô de Joy Boy, esse robô ancestral provavelmente era o gênio tecnológico da tripulação do Nika original. Talvez ele tenha construído armas para lutar contra os inimigos da época,
quem sabe até mesmo as bases das armas ancestrais, ou a origem das Akuma no Mi, que já sabemos não ser um poder sobrenatural, mas sim baseado na ciência, como Vegapunk mesmo nos provou ao replicar seus poderes. Então a presença desse robô de 3.000 anos nos mostra que o primeiro mundo tinha tecnologia avançada, e ele seria o parceiro perfeito para o Nika ancestral, fazendo paralelo a Franky e Emmett. Mas é claro que ainda podemos teorizar um pouco mais, porque o Brook deixou uma dica muito interessante nesse mesmo capítulo em que esse robô ancestral foi mostrado. Enquanto o reino de Elbaf estava sendo atacado por monstros criados a partir dos pesadelos das crianças com a Akuma no Mi do Cavaleiro Sagrado Kiringan, o Brook se encontra com o monstro pesadelo Draugr, um esqueleto morto-vivo da mitologia nórdica. E apesar de ser apenas uma criação de uma Akuma no Mi, o Brook simplesmente para quando vê e diz que esse esqueleto gigante não lhe é estranho, e se pergunta se aquele esqueleto por acaso é ele. Essa fala do Brook sobre o Draugr é uma pista enorme. Se ele reconhece algo de si mesmo naquele monstro, pode ser uma espécie de eco ou uma referência a um aliado do Nika ancestral, até porque todo esse arco de Elbaf está muito relacionado ao primeiro Nika e ao primeiro mundo de One Piece. Esta pode ser uma dica de que o Nika ancestral também tinha um aliado esqueleto, assim como o Brook, muito semelhante a esse Draugr. Talvez ele fosse um usuário de uma fruta como a Yomi Yomi no Mi do Brook, ou até mesmo o criador original dela. Ainda não sabemos muito bem se existia um Akuma no Mi nessa época, mas com certeza existia um esqueleto vivo com o Nika ancestral, sendo paralelo do Brook. Outro possível companheiro do primeiro Nika é o enorme gigante da caveira de Onigashima. Até o momento, a caveira de Onigashima encontrada em Wano ainda é um mistério. Ela é tão grande que se parece com uma ilha inteira, mas ainda assim, ela não é uma ilha, mas sim o crânio de alguma criatura que viveu muito tempo no passado. Seu tamanho sugere que pertenceu a um ser de mais de 1000 anos atrás, possivelmente 3.000 anos, se aliando com o robô encontrado em Elbaf, já que aquele parece ser um crânio de um enorme gigante ancestral, ainda mais antigo que os gigantes ancestrais que conhecemos por causa do seu tamanho, como o Urs, que viveu 500 anos no passado e não chega nem sequer perto do tamanho do crânio desse ser. Então, pela sua antiguidade e tamanho, esse gigante ancestral pode ter vivido na época do primeiro Nika e ter sido um de seus companheiros. Além disso, também temos outros possíveis membros, como um animal antropomórfico sendo um paralelo ao Chopper. E se Chopper e Zunisha possuem um padrão, o Nika ancestral pode ter tido um aliado animalesco, assim como eles. Talvez um dragão ou uma fera marinha como um rei do mar, que até mesmo poderia estar representado no mural antigo de Elbaf que o Franky viu. Além disso, como seu companheiro, Nika também poderia ter tido um espadachim fazendo paralelo ao Zoro, um guerreiro lendário, talvez um gigante antigo de Elbaf, empunhando uma espada colossal. E até mesmo vemos uma espada assim em Elbaf, quando temos a visão geral de todo o reino, uma espada tão grande quanto a árvore Adão. Mas o que sabemos com certeza é que esta tripulação lutou no primeiro mundo ao lado de Nika. Eles caíram com ele e deixaram ecos que Joy Boy e Luffy herdaram no futuro. A história sempre se repete, o loop continua, com novos mundos e novos Nikas aparecendo sempre que um falha. Tudo isso se repetirá até que um Nika ponha fim nesse loop, vencendo a batalha final e finalmente trazendo o amanhecer para o mundo. Luffy tem a maior missão de todas, acabar com esse ciclo e finalmente trazer paz e liberdade que os Nikas de todas as gerações há mais de 3.000 anos vêm tentando conquistar. E bom galera, é muito interessante como a história sempre se repete, e parece que todos os Nikas tiveram uma tripulação semelhante, sempre com os mesmos arquétipos, como o Cyborg, o companheiro animal, o espadachim e vários outros. E também, se você quiser ver toda a tripulação de Joy Boy baseado nesses paralelos, eu já fiz um vídeo completo
e eu vou deixar passando aqui na tela que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!